hoje à noite, também dentro desse tema, o cristão e a palavra na pós-modernidade, entrando um pouco naquilo que o reverendo Augusto Nicodemos falou ontem sobre depressão, mas fazendo um pouco de conexão com a relação da depressão com o suicídio, como eu disse para vocês hoje de manhã também. A Bíblia fala sobre suicídio em algumas ocasiões. Na verdade, ela traz 7 casos de suicídio. 6 deles que claramente são de pessoas que não temiam a Deus e um deles de alguém que é considerado até um herói da fé, lá em Hebreus capítulo 11. De modo que a palavra de Deus não nos apresenta um tratado sobre suicídio, mas ela nos aponta caminhos para que, com bom senso, compreendamos os contornos dessa realidade. Eu já começo dizendo que a Bíblia não fala absolutamente nada sobre a realidade futura do suicida. Logo, quando nós nos preocupamos em debater sobre para onde vai quem tira a própria vida, nós estamos debatendo dentro de um assunto que a palavra não nos apresenta bases para isso. E como o Índio Costa falou no debate hoje de manhã, quando a Bíblia cala, nós calamos. Quando a Bíblia fala, nós falamos. Logo, quando a Bíblia não aborda nada com relação ao estado da alma daquele que se suicida, esse não deveria ser o nosso debate. Você sabe que a Igreja Católica Apostólica Romana inventou a doutrina da perda da salvação em caso de suicídio na Idade Média. No final do século XIV, quando a peste negra havia varrido a Europa, cerca de 1/3 da população mundial morreu por conta dessa peste negra, peste bubônica. Se fosse hoje, você imagina, mais de 2,5 bilhões de pessoas, em poucos anos. Não foram essa quantidade, na época, no século XIV, muito menos pessoas viviam no mundo, mas 1/3 da população mundial morreu por conta da peste negra. E muitos acabaram perdendo família, perdendo pai, muitos órfãos, muitas viúvas, enfim. Muitas pessoas que, por causa do desespero dos dias, acabaram tirando a própria vida. E o suicídio se tornou um problema. E naquele tempo, então, surgiu o dogma de que quem tirar a própria vida perde a salvação. Como eu expliquei hoje de manhã, o povo não tinha acesso às escrituras naquela época. Portanto, como é que eles poderiam confrontar a igreja dizendo, mas isso não está na Bíblia? Eles não podiam fazê-lo. Porque, como eu disse hoje de manhã, e eu abordo naquele livro menor sobre a Bíblia, as pessoas engoliam qualquer coisa que lhes dissessem. Qualquer coisa, sem questionar. E você sabe que deu certo? Porque as pessoas com medo de ir para o inferno pararam de se matar. Então foi uma questão de saúde pública a mentira. Mas foi uma mentira boa ou não foi? Será que existe mentira boa? Até onde é válido você inventar uma doutrina que não é bíblica para poder salvar pessoas? Mas o fato é que a igreja fez isso. O número de suicídios diminuiu drasticamente. Então, olhando para essa questão de saúde pública, funcionou naquele tempo. É óbvio que depois, com o advento da tradução da Sagrada Escritura e da divulgação da mesma, as pessoas começaram a ler e muitos, no período da Reforma, descobriram, lendo a Bíblia várias vezes, que isso daí não está na Bíblia. Embora para muitos evangélicos ainda hoje esteja. Mas na Bíblia não diz nada sobre perda de salvação para quem se suicida. E eu sei que isso é um dogma que muitos carregam, porque todos aqui, de certo modo, viemos do catolicismo romano. Ou se não se nascemos dentro da igreja, a gente é muito influenciado pelo catecismo católico romano. E como o catecismo católico romano assevera esse tipo de afirmação, a gente acaba acreditando nisso, mesmo não tendo noção que estamos abraçando um dogma católico romano. A Bíblia, portanto, ela não fala nada sobre o que acontece com a alma daquele que perde a salvação. Ela apresenta 6 casos, como Saul, Zinri, o escudeiro de Saul, Onri, e outros, Judas Iscariotes, que tiraram a própria vida. Mas fala também de Sansão. Embora alguém uma vez me disse que Sansão não se suicidou, ele se sacrificou. Não é? E eu sempre respondo que os homens bombas do Estado Islâmico fazem a mesma coisa, eles falam que eles se sacrificam. Não é? Só que isso é um outro problema, porque dentro da teologia cristã não existe sacrifício senão o de Cristo Jesus. O que Sansão fez quando ele pediu a Deus que o restaurasse a força e derrubou as pilastras, sabendo que ele ia morrer naquela ocasião, mas morrendo ele tiraria a vida dos filisteus, contra os quais ele deveria lutar para livrar Israel, que no tempo dos juízes, Sansão foi um juiz, não é, do período dos juízes, estavam oprimindo o povo de Deus, ele sabia que aquilo era parte da missão, e Deus restaurou a sua força, e ele derrubou aquelas paredes, sabendo que ele ia morrer naquele mesmo ato. Era como se ele tivesse tirado a vida dos outros, tirando a sua própria. E é curioso que lá no livro de Hebreus, capítulo 11, ele é elencado na lista lá dos heróis da fé, aqueles a quem nós devemos imitar a fé.
Será então que o suicídio de Sansão é base para o nosso suicídio também? Não. Tire isso da sua cabeça. Porque nós não conhecemos nenhuma Dalila que tirou a nossa cabeça, né, do lugar, fazendo com que a gente fizesse besteira. Nós não temos nenhum filisteu nos cercando. Nós não fizemos nenhum pacto de Nazireu com o Senhor, e nós não temos um chamado para livrar a Israel da opressão dos maldosos inimigos filisteus. Logo, não há base absolutamente nenhuma para a nossa própria morte auto-executada. A Bíblia sempre trata o suicídio como assassinato, e o assassinato é pecado, é um assassinato de si mesmo. Logo, suicídio é pecado. Suicídio não é só pecado porque é um assassinato, mas também porque carrega consigo um sentimento egoísta. Quem se suicida não pensa no outro, mas pensa só em si. Quem se suicida também atenta contra o templo do Espírito Santo, visto que o nosso corpo não é mais nosso, mas é do Senhor. Logo, nós não temos mais direito sobre ele. Então, peco porque atento contra um corpo que não é meu. Peco porque não penso no outro, penso só na minha necessidade, que agora é de um refúgio, eu tenho que acabar com a minha própria vida. Peco porque cometo um assassinato no final da minha vida. Agora, a questão sobre a salvação dessa pessoa é uma outra história. Porque quando a Bíblia aponta para a nossa salvação, ela diz que toda a nossa salvação depende dos méritos de Jesus. A nossa salvação não é fruto dos nossos próprios méritos, como eu tratei hoje de manhã, mas é fruto dos méritos de Cristo na cruz. Logo, se vamos para o céu ou não, não depende de nós, mas depende de Cristo. Porque a nossa salvação não tem nada a ver com a gente. A salvação pertence ao Senhor. Ela não é uma conquista dos nossos próprios méritos, daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Imagine você que tentou viver uma vida certa, toda a tua história, de repente no último dia da sua vida, alguém fechou você no trânsito, alguém mentiu sobre você, alguém brigou com você e você brigou com aquela pessoa. Você xingou aquela pessoa, você pensou mal daquela pessoa, e de repente caiu um avião na sua cabeça. Para onde você vai? Então, o pastor falou céu, mas sabe, muita gente pensa, não, eu vou para o inferno. É o crente Margarida, né? Sabe o crente Margarida? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo. Deus bem me quer, Deus mal me quer, Deus bem me quer, Deus mal me quer. Menti, Deus mal me quer. Me arrependi, Deus bem me quer. Olhei para a mulher do outro, Deus mal me quer. Me arrependi, Deus bem me quer. Eu estourei com meu filho, mal me quer. O carro bateu, minha cabeça bateu, rachou, quebrou, morri. Eu vou para o inferno, porque eu estava no momento do mal me quer. Você está entendendo que a salvação depende da sua obra? Depende de você, e não do que Cristo fez por você. E tudo que a Escritura fala sobre o poder da obra de Cristo na cruz vai para o ralo. Agora, essa é uma outra questão. Se a nossa salvação depende de Cristo, logo, nós descansamos nos méritos de Cristo, independentemente se morremos sem termos a oportunidade de confessar um pecado ou não. Agora, um outro lado, uma outra questão que se levanta nesse mesmo ponto é possível que um cristão cheio do Espírito Santo tire a própria vida? É possível que um cristão cheio do Espírito Santo pense nisso? E, meus irmãos, de todo o meu coração, eu tenho muita dificuldade em responder que sim. Porque eu acredito que é muito difícil, se não impossível, que um crente de verdade, cheio do Espírito Santo, tire a própria vida. É muito difícil, mas não é impossível. É muito difícil que alguém nascido de novo, consciente de Cristo em sua vida, tire a própria vida, a menos que, aqui eu encerro a minha introdução, esse crente esteja doente mentalmente. Porque se ele estiver doente mentalmente, com esquizofrenia, ou com depressão, ou com algum outro transtorno neurológico ou mental, e essa pessoa venha tirar a própria vida ou a do outro sem estar consciente do que faz, eu não posso afirmar que essa pessoa o fez porque não era crente. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós precisamos atentar para a realidade, não só do suicídio, mas daquilo que antecede o suicídio, e que é, na grande maioria das vezes, a ansiedade e a depressão, que quando não tratadas, levam uma pessoa ao suicídio. Eu vou dar para vocês, no meio do nosso estudo, 2 ou 3 dados, estatísticas, que apontam para essa realidade, a fim de que a gente reflita mais sobre isso. Eu não vou terminar aqui o que eu vou falar sobre suicídio, mas eu quero refletir sobre o assunto da depressão com vocês hoje à noite,
olhando para duas personagens na palavra de Deus. Duas personagens que pensaram em morrer, uma delas mais do que a outra, na verdade. Embora nós temos várias pessoas na Bíblia que pediram inclusive a morte, e que pensaram em morrer, como Elias, como Moisés, como Davi, como Asaf, e como Paulo, e como tantos outros. Mas eu vou olhar para dois personagens. Um deles, parece meio óbvio, eu pedi para vocês abrirem no livro de Jó, e o outro é alguém cujo nome a gente nem faz ideia de qual seja. E com isso eu quero refletir sobre duas realidades que volta e meia vêm à nossa cabeça, quando o assunto é ansiedade e depressão e a sua consequência fatal, que em 90% dos casos é o próprio suicídio. E até o final eu volto mais uma vez a esse ponto do suicídio. Mas vamos pensar no que antecede a ele, o que está na base do suicídio. Abra por favor comigo lá em Jó capítulo 1, no versículo 1 nós lemos assim. Jó capítulo 1, verso 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem era Jó, gente? Jó era um crente meia boca. Jovem era um crente que vivia pé na igreja, outro no mundo, crente Raimundo. Jó era sabe aquela pessoa que você olha e desconfia se é de Deus ou não? Não. O texto aqui diz que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E você fala, mas daqui talvez tenha sido o escritor do livro de Jó, que talvez tenha sido o próprio Jó, a gente não sabe. Então é fácil a pessoa dizer de si mesma, né? Alguma coisa boa. Agora abra no capítulo 2, por favor. Jó no capítulo 2. Versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Quem é que dá testemunho de Jó aqui agora? Que ele é reto, íntegro, se desvia do mal e não tem ninguém na terra que nem ele. Você imagina Deus falando isso de você? O meu servo João, a minha serva Maria, mulher íntegra, reta, que se desvia do mal, que não tem ninguém na terra que nem ela. Você viu, Satanás, o meu servo ali, o João? Não tem ninguém na terra que nem ele. Você consegue imaginar Deus dando esse testemunho de você hoje à noite? Deus poderia dizer isso de você hoje à noite? Você hoje se desviou do mal? Você hoje agiu com integridade? Integridade é aquilo que você é no escuro. Integridade não é aquilo que dizem de você, é aquilo que Deus diz de você. É aquilo que você é e que só Deus sabe. É aquilo que você é quando ninguém está vendo, quando ninguém está por perto. Isso é ser íntegro, é ser inteiro, é ser o mesmo a sós que você é em público. Será que Deus seria capaz de dizer você é íntegro? Porque você sozinho diante de mim é o mesmo que os outros veem de você. Deus disse isso de Jó. Quando nós olhamos para o capítulo 1, no verso 21, que talvez seja um dos versos mais famosos desse livro, e disse, Jó 1:21, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós nos lembramos da tragédia que chegou à casa desse homem. Ele tinha 7 meninos, 3 meninas, 10 filhos, ele perdeu todos eles. Quando numa espécie de furacão, a casa onde eles estavam jantando caiu na cabeça deles, todos morreram. Ele perdeu todos os seus bens também, e a sua propriedade rural, o seu terreno, a sua fazenda, era gigantesca. Ele não só foi roubado, mas por meio de alguma tragédia, que o texto parece apontar também uma tempestade, ou um furacão, alguma coisa assim, muitos animais morreram, parte da sua terra foi roubada, parte dos animais foram roubados, parte dos servos foram roubados, escravizados, outros foram mortos, os seus 10 filhos foram mortos. E em um dia de sofrimento e de luto, chorando pelos filhos, ele diz, foi Deus quem me deu, foi Deus quem os levou embora, bendito seja o nome do Senhor. E aí Satanás aparece de novo diante de Deus, e Deus diz, você vê o meu servo como ele é íntegro, reto, se desvia do mal, embora você me incitaste a fazer mal contra ele, mas ele continua assim. E aí Satanás vai dizer no começo do capítulo 2, ele só está assim, porque o Senhor dá saúde para ele é forte, saudável, ele tem uma boa vida. Toca na saúde dele para você ver se ele não blasfema contra o Senhor na tua cara, na tua face. E Deus disse, pode ir, só não tire a vida. E Satanás foi e colocou tumores da planta dos pés ao topo da cabeça, tumores que cresciam e abriam os pus,
escorriam, as moscas zanzavam, Jó quebrou um vaso, e com o caco ele se raspava, porque a coceira era imensa, coceira. E mesmo em toda essa situação, quando a sua esposa se levanta ao seu lado e diz, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre, Barak Elohim Vamut. O texto, a palavra Barak também significa abençoa, bendiga. Embora a maioria das nossas traduções traduzem como amaldiçoe o teu Deus e morra. Aí tem uma briga de tradutores, porque a palavra que tem lá é Baruch. Barak va Elohim, Deus, bendiga, Barak, Baruch, Elohim, Vamut, e morra. Mas essa mesma palavra em algumas ocasiões pode significar amaldiçoe também. O fato é o seguinte, a mulher dele mandou ele morrer. Diga alguma coisa para Deus antes, amaldiçoa, abençoa, mas depois você morre. Como é que você continua assim? Se raspando, sofrendo tanto assim? Alivia talvez o conselho dela fosse uma espécie de eutanásia, ou uma espécie de conselho para uma eutanásia mesmo, uma boa morte. Você desliga os aparelhos, pare de sofrer. Para que continuar vivendo se você vive tanto sofrimento? É melhor acabar com a sua vida. Tenha um bom descanso, uma boa morte, eutanásia, que significa literalmente isso. E ele diz para a esposa, você fala como? Semelhante a uma doida. Nós temos recebido tantos bens do Senhor, não receberíamos talvez os males também dele? E com tudo isso, diz o final do capítulo 2, Jó não pecou com a sua boca. Irmãos, quando nós olhamos para uma história como essa, nós chegamos à conclusão de que Jó tinha todos os motivos do mundo para reclamar contra Deus. E embora ele fosse alguém muito famoso, alguém muito querido, alguém muito rico, alguém que empregava milhares e abençoava a muitos com a sua prosperidade, e Deus tenha permitido que ele vivesse tudo aquilo, ele tinha toda a razão para virar os seus olhos para o céu e dizer, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Onde é que eu falhei? Por que é que eu pequei? Afinal de contas, eu sou o teu servo, eu faço tudo certo, eu me arrependo dos meus pecados, eu crio os meus filhos no teu caminho, eu abençoo a vida de tantas pessoas, agora acabou tudo. O Senhor permitiu que o teu próprio nome, que eu carrego na minha vida, ficasse desonrado. E agora as pessoas a quem eu abençoava estão todas sem emprego. Afora aquelas que foram mortas. Meus filhos, Senhor. Por que, Senhor? Jó não tinha todos os motivos do mundo para questionar a Deus? Você já questionou a Deus? Em algum momento em que Deus permitiu uma aflição, e você diz, Deus, por quê? Jó poderia fazer isso, mas não fez, e a gente vai entender no final do livro dele. Há um tempo atrás eu ouvi um pastor dizendo que, um casal da igreja dele, que não podiam ter filhos, fizeram tratamentos, fizeram, enfim, inseminação, nada dava certo. Aí o casal desistiu e falou, vamos pensar em adotar. De repente a mulher descobriu que estava grávida. E aí então contaram para o pastor, e a barriga começou a crescer, e foi uma festa na igreja. As pessoas começaram a louvar a Deus e tal. De repente o menino nasceu, culto de ação de graças, fez 1 ano, fez 2 anos, o menino ficou doente. Aí os cultos de ação de graças viraram cultos de oração pela cura do menino, a doença foi agravando, o menino morreu. E ninguém entendia o porquê daquilo. Com 2 anos de idade o menino morreu. No velório, o pastor que deu esse testemunho contou para mim e para outros irmãos que ele não sabia nem o que dizer. Mas ele fez o funeral, deu algumas palavras, e aí no final o pai daquela criança pediu a palavra, a mãe também, e eles disseram algo mais ou menos assim: nós gostaríamos de dar uma palavra para vocês aqui, no final desse momento, antes de sepultar o corpo do nosso anjinho, é assim que eles se referiam ao bebê, 2 anos, e nós queríamos dizer que nós somos muito gratos a Deus, que nos deu o privilégio de cuidar por 2 anos desse nosso anjinho. Nós que não poderíamos tê-lo, nós sabemos que ele foi um milagre de Deus, e foi Deus quem nos deu, e nós nos alegramos e queremos dizer para vocês que nós somos muito gratos a Deus, porque Ele nos deu o privilégio de cuidar dessa herança, desse nosso pequeno anjinho por 2 anos. E nós sabemos que o mesmo Senhor que nos deu, o levou embora consigo. Portanto, que bendito seja o nome do Senhor. E aquele ambiente de morte ganhou o aroma da vida, como se o próprio Criador da vida estivesse ali.
E aquele ambiente de morte, agora com lágrimas nos olhos de todos, mas não só pela tristeza da morte, mas também pelo consolo daquelas palavras cheias de fé no coração e na boca daqueles pais. Meus irmãos, a experiência de Jó foi essa também, mas não foi só um, mas 10 filhos. E em seu momento de grande dor, Jó entendeu que o Deus que é soberano também é bom. E ele nunca se esqueceu que o soberano que é bom conhece a dor profunda, o vale da aflição, o desejo da morte e a perda das coisas preciosas demais para ele. Jó foi alguém que passou pelo vale da sombra da morte, por aquele estado de alma que talvez muitos aqui nunca tenham passado, um vale de fato. Você sabe de onde surge a moderna palavra depressão? Quando no início do século XX ela começa a aparecer em manuais de medicina e de ciências naturais, ela foi tirada justamente da alteração na topografia de um lugar. Quando você tem um terreno plano e de repente você tem uma depressão naquele terreno. Dali foi tirada a palavra para descrever também uma alteração no quadro de humor, no apetite, uma alteração de ânimo, de força e outras alterações como alteração hormonal, alteração vitamínica, alteração neuroquímica cerebral no ser humano e que descreve essa doença que nós chamamos de depressão. Em tempos antigos, chamavam-se de outros nomes, como por exemplo melancolia. Ontem, Nicodemos citou alguns homens de Deus aqui que viveram com depressão, que à época se chamava melancolia e que era tida como uma doença, como Charles Spurgeon, George Miller e tantos outros, conhecidos e outros menos conhecidos, homens de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós encontramos são termos relacionados ao assunto, mas que estão relacionados à época, como por exemplo, vale. Pensa comigo no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Ele me faz andar aonde? Em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. E de repente, o que eu encontro na frente? Um vale. E ainda que eu vier a andar, ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte? Dentro do contexto judaico, da Palestina rural, quase rural, de 3.000 anos atrás, quando Davi escreveu esse salmo, essa descrição, o vale da sombra da morte, descrevia o que hoje se denomina depressão. Embora o termo é moderno, mas o sofrimento que carrega aqueles que passam pela depressão é tão antigo quanto antiga é a humanidade, irmãos. Isso não é novo, mas o jeito de chamar é antiquíssimo. Angústias da morte, setas da morte, demônios do meio-dia. Há inclusive um livro de um autor famoso norte-americano chamado Andrew Solomon, que se chama O Demônio do Meio-Dia. Ele não é cristão, mas escolheu esse termo bíblico para descrever o estado da sua própria depressão. E hoje é um dos livros mais famosos sobre o assunto, depressão. Portanto, quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos entender que várias pessoas do povo de Deus foram tentadas, e muitas delas atravessaram esse vale, esse buraco, esse poço, esse abismo, essa depressão. Algumas por questões espirituais, outras por questões desconhecidas no tempo bíblico e que hoje são conhecidas como questões físicas mesmo, mas que à época eram desconhecidas. E também o propósito bíblico nem é ser um livro de medicina. A Bíblia nem tem esse propósito de ser um compêndio sobre doenças neuroquímicas, ou psíquicas, ou psiquiátricas. A Bíblia é o livro da revelação, da queda, criação, queda e redenção, e ponto final. Mas no decurso da revelação bíblica nós encontramos o sofrimento de muita gente. Quando nós olhamos para a vida desse homem, nós sabemos que ao longo de todo o livro ele não questiona Deus, ele se mantém firme. Mas logo no começo do livro surgem algumas pessoas para questionar a sua integridade, que são quem? Os amigos de Jó. E amigos de Jó é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Se eu disser para você, mas você é um amigo de Jó, hein? Você vai ficar feliz ou triste comigo? Amigo de Jó não é uma coisa legal, tá? Se alguém falar para você que você é um amigo de Jó, não entenda como um elogio. Você é um cara falso. Um cara que, enfim. Esses amigos de Jó chegaram. E adivinha o que eles disseram para Jó? Jó, não tem como, Jó. Todo esse sofrimento, todas estas coisas, só pode ser pecado na sua vida. No capítulo 4, um deles diz, essa iniquidade só é possível
esse sofrimento só é possível quando se guarda a iniquidade. Você tem iniquidade no seu coração. Pode sondar, pode investigar, pode colocar a cabeça no travesseiro de noite e pensar onde você tem pecado. Porque não é possível que um homem de Deus passe pelo sofrimento que você está passando, se não tiver nenhum pecado guardado no coração. E Jó confessa pecado seu, confessa pecado de todo mundo, e nada muda. Até que no final do livro, para encurtar a história, porque eu não vou contar só a história dele aqui, ele começa a questionar a Deus também, no final do 37, começo do 38, e aí Deus fala, para tudo, que eu vou descer, e vou perguntar para você, Jó. Ele não fala para tudo que eu vou descer, tá, gente? Isso é uma versão minha atualizada aqui, ok? Mas Deus diz para Jó, Jó, se assenta, eu vou fazer perguntas e você vai me responder. E eu não sei se Jó sentou, mas eu acho que ele sentou, porque ele era submisso a Deus. E Deus começou a fazer perguntas, que vão do capítulo 38 até o capítulo 41. Você imagina, 4 capítulos de perguntas? E Deus começa dizendo o seguinte, quem é esse, ou quem são estes, que obscurecem o meu conselho com palavras sem conhecimento? Quem são esses que estão falando essas besteiras todas? Quem é esse que está querendo me questionar? Se assenta, Jó, vou fazer perguntas. Aí Deus começa. Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava, Jó? Você sabe? Você sabe como é que eu lancei os fundamentos? Você sabe por que você para de pé e o mundo é como é? Não, né? Tá. Jó, número 2. Você sabe como é que eu disse, ou como é que acontece das ondas do mar virem até aqui e daqui não passar? Onde é que você estava quando eu disse para o mar, as suas ondas orgulhosas aqui estourarão e daqui não passarão? Onde é que você estava quando eu acertei isso daqui? Você sabe? Também não, né? Ô Jó, onde é que você está quando... E ele fala de vários animais. Ele fala da leoa e dos leõezinhos, da cabra da montanha, das águias, que quando saem para caçar, ele, Deus, cuida. Onde é que você está, Jó, quando tudo isso acontece e nada perde a sua... enfim, nada se quebra, nada se destrói, tudo se sustenta. Ô Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci a Ursa Maior, o 7 Estrelo e o Orion, que são constelações? Onde você estava? E ele continua, falando de coisas no universo, falando de coisas na natureza, no mundo animal, no mundo vegetal, ele fala de coisas no mar, ele fala de coisas de debaixo da terra, e para todas as perguntas, a resposta de Jó é uma só, eu não sei, como é que eu vou saber? O Senhor é Deus, o Senhor é soberano, eu não sei. Mas ele não fala nada, ele fica só quieto ouvindo. Quando ele abre a boca para falar, lá no capítulo 40, ele diz, Deus, eu falei como um imundo, eu não deveria ter falado. Mas eu não vou falar, eu vou pôr a mão na minha boca. Aí ele tira a mão da boca e fala, na verdade eu falei 2 vezes, mas não vou falar de novo, vou pôr a mão na minha boca. E não fala mais. E aí Deus continua a fazer perguntas, até que no final do livro de Jó, no último capítulo 42, a gente vê Jó confessando, eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ele confessando a sua fé, confessando a sua esperança. E aí então ele começa a orar pelos seus amigos, né? E aí quando ele passa a orar pelos seus amigos, ele volta a falar com Deus, mas ele não volta a falar com Deus para falar dos seus problemas, mas para falar do problema dos outros, porque todo mundo tem problema nesse mundo. E aí então Deus restaura a sua própria vida. E aí então ele vai descrever aquela também, que é uma das frases mais famosas de Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas quem é o homem que conhecia Deus só de ouvir falar? Era o homem mais santo e íntegro e reto do mundo. E ele diz, Deus, antes de eu passar por esse sofrimento, eu nem te conhecia direito. Você consegue imaginar um negócio desse? É por isso que no Salmo 119, o autor diz, Senhor, foi-me bom passar pela aflição para conhecer as tuas leis. É por isso que Tiago diz no capítulo 1 do seu livro, bem-aventurados sois vós quando passardes por toda prova, por toda provação. Por que é que hoje nós, quando passamos por provação, dizemos, está amarrado, não aceito, eu rejeito? Porque nós não sabemos como Deus é capaz e poderoso para nos fazer crescer e sermos abençoados na aflição e no sofrimento. Você consegue imaginar hoje à noite, ao sair, você diz, irmão, um bom domingo para você e uma boa semana cheia de prova, cheia de aflição. Vou orar para que Deus derrame as aflições na sua vida. O que você vai falar para essa pessoa? Você vai falar, está repreendido em nome de Jesus, arreda Satanás, né? Quando nós não seríamos capazes de dizer, se o Senhor quiser, bendito seja o nome do Senhor, mas se Ele não quiser, bendito seja o nome do Senhor, porque se vier de Deus é bom,
Porque a vontade de Deus é sempre boa, e seja a bênção, seja a aflição, sempre será para o meu bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Logo, eu não tenho o que temer, porque se vier o Temer ou o Temer, ou se vier a Dilma, ou se vier o Lula, se vier o Bolsonaro, ou o Luciano Huck, o Senhor, porque o Luciano está querendo aí também, vocês estão ligados, né? O Luciano Huck, sim, gente, Luciano Huck. Irmãos, seja quem for, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A gente não olha para homens, a gente não teme homens, a gente não espera nada desse mundo. A nossa única esperança está no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ponto final. A gente ora para escolher pelo melhor, mas às vezes a gente tem o Satanás, o Beelzebu, o coisa ruim e o diabo, e você tem que escolher um. Eu não estou falando de política aqui, tá? Eu estou falando do mundo espiritual, tá? E você fica numa sinuca de bico. Mas o ponto é o seguinte: seja o que for, aconteça o que acontecer, venham bênçãos ou aflições, o importante é você estar onde Jó estava, que era na presença de Deus diariamente, porque se ali você estiver, você terá graça, sustento, força. E talvez você pense, mas esse é Jó, eu não sou Jó, eu sou uma pessoa qualquer, eu sou uma pessoa desconhecida, ninguém sabe o meu nome, eu não sou íntegro assim não, eu não sou tão reto, eu não me desvio do mal, hoje mesmo eu fiz o que não devia, e aí, será que Deus vai se preocupar comigo também? Será que na minha prova Deus vai me sustentar também? Eu quero encerrar com uma outra história que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6. Eu peço que você abra comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 6. Enquanto você abre lá em 2 Reis, capítulo 6, eu quero apenas mencionar um texto de Zacarias 10:3 que eu gosto demais, que diz que o Senhor dos Exércitos tomará ao seu cuidado o seu rebanho. O Senhor toma ao seu cuidado o seu rebanho. Se você é parte do rebanho de Deus, Ele tem cuidado de você. E você precisa se lembrar disso todo dia. Independentemente se você é um Jó da vida, alguém muito consagrado, conhecido, famoso, rico, influente na sociedade, ou se você é alguém sem nome, alguém sem expressão, alguém que ninguém conhece. Se você é do rebanho, no rebanho de Jesus, não existem grandes ou pequenos, existem somente ovelhas. Existem somente ovelhas. E essa história que nós lemos nos apresenta justamente uma destas, cujo nome nós jamais saberemos. Lá em 2 Reis, no capítulo 6, nos versículos 1 a 7, nós lemos assim, 2 Reis 6, versos 1 a 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós, vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. E respondeu ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram a madeira, e sucedeu que, enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água, e ele gritou: ai, meu senhor, porque era emprestado. E perguntou o homem de Deus: onde caiu? E mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez o ferro flutuar e disse: levanta. E ele estendeu a mão e o levantou. Ponto final. Meus irmãos, não sei se vocês já pararam para pensar nessa história, não sei se vocês se lembravam dessa história, mas todas as vezes que eu a leio, eu me pergunto, por que ela está aqui? Essa é uma daquelas histórias na Bíblia que a gente não faz a menor ideia o que está fazendo aqui. Só para você entender, vamos na exposição do texto. A ideia é que havia uma escola de profetas. Você sabe que escolas de profetas eram muito comuns naquele tempo. O profeta não só profetizava, mas como era uma teocracia, não era uma democracia, era uma teocracia, os profetas não tinham funções apenas eclesiásticas, digamos assim, não é? Não era, ele tinha que saber de coisas civis, ele tinha que saber de coisas do palácio, ele tinha que saber de coisas de tudo, porque tudo envolvia o conhecimento profético, conhecimento bíblico, conhecimento religioso. Então, a escola de profetas, cujo líder era Eliseu, o discípulo do profeta Elias, estava abarrotada de alunos, e eles queriam ampliar os espaços da escola, não cabia mais aluno, tem que aumentar a escola. Chegaram para o Eliseu, sempre monossilábico, mono-resposta, mono alguma, até mono.
Eliseu, a gente precisa aumentar mais, a gente está querendo ir para o Jordão, cortar madeira, alguns dizem construir talvez uma outra escola, outros dizem talvez ampliar as dependências dessa aqui. E o que o Eliseu responde para eles? Ide. E aí os meninos, não, vão com a gente, vamos lá, a gente gosta de você é um homem legal, né? Você vai ficar orando por nós, intercedendo, e ele diz o quê? Vou. E vai. Quando chega lá, eles começam a cortar a madeira. E aí o ferro de um deles voa da madeira, o ferro, e cai no rio. E aí ele grita, eu acho que ele não gritou exatamente como está aqui, mas como está aqui, ele diz, ai meu Senhor, porque era emprestado. Só isso. Por que ele grita isso, gente? Porque o ferro, naquele tempo, isso aqui há 2.700 anos atrás, 2.600 anos atrás, mais ou menos, que é quando Eliseu viveu, era muito caro ter um ferro. O ferro, para ser trabalhado e ser vendido, poucas pessoas podiam ter, especialmente um machado como esse daqui. E assim como era hoje, estudantes não tinham muito dinheiro. Você sabe que estudante hoje também é meio duro, naquela época não era muito diferente. Ele emprestou um machado para ir lá cortar madeira. E ele grita, porque ele sabia que quando voltasse, e ele falasse para o dono do machado que o machado caiu no rio, ele, pelas leis daquela época, deveria trabalhar para o cara anos até ter condições de pagar o prejuízo que ofereceu. Como escravo, ele perderia a sua escola, perderia a vida ali. E ele fica desesperado, atento, aflito. Você já viveu aflição, angústia. Você sabe que tudo que você tinha planejado para a tua vida, para o teu futuro, para o ano que vem, para o mês que vem, tudo acabou. Não há esperança. Os teus planos agora, que estavam bem delineados, todos foram destruídos por uma questão que você não esperava, um susto, uma eventualidade, algo que não estava na agenda, mas que agora estragou tudo. Mudaram-se os planos. E agora você põe a mão na cabeça e diz para si mesmo, o que vai ser de mim? O que vai ser do futuro? E ele diz isso para o líder da escola. E ele pergunta, onde caiu? E aí o rapaz aponta, ele vai lá, quebra um pedaço de galho, de madeira, né, e lança. E aí o machado flutua. Isso é um milagre, tá, gente? Você sabe que é um milagre, né? Tem gente que fala, não, isso é natural. Chega nessas fontes, sabe essa fonte onde o pessoal joga moedinha? De R$1 e tal? Aqui não tem muito, mas na Europa tem muito. Você imaginou, eu vou chegar lá com um pedaço de madeira, vou jogar e vai subir toda aquela moeda, aí eu vou passar a peneira. É normal, é natural, né? É lógico que não é natural. É lógico que o ferro, por ser pesado, fica lá embaixo e você jogando um pedaço de pau, o negócio não vai flutuar. Foi um milagre. E aí, hora que o ferro flutua e levanta, o que o Eliseu diz para ele? Levanta. E ponto final. Sempre assim. E aí ele foi lá e pegou o machado e acabou a história. O que isso nos ensina? Bem, em que livro essa história aparece, irmãos? Essa história aparece no livro de 2. O livro de 2 Reis conta a história dos reis. Não só 2 Reis, mas a história de 1 Reis também. Se você olha os capítulos anteriores e posteriores, o que nós encontramos são relatos de homens de grande influência, doenças, curas, mas não de qualquer um, mas de pessoas influentes. Aparece um ou outro do povo, mas a história ainda assim está conectada com coisas grandiosas. Invasões de nações estrangeiras, homens clamando a Deus por libertação, a história de reis, por isso o livro se chama Reis. De repente aparece a história desse jovem. Para ficar mais fácil, seria a mesma coisa que num livro da história do Brasil, começasse lá de 1500, período da colonização, depois 1808, Dom João VI vem para cá, aí depois o período então em que o império ou o governo, a monarquia de Portugal vira Portugal, Algarves e Brasil. O trono agora é aqui no Brasil, e o livro está contando a história dos reis de Portugal, que mandavam também aqui no Brasil, depois quando do João VI, depois Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, aí depois o golpe republicano, aí começa a República de 1889, e aí começa a falar dos primeiros presidentes, porque é a história do Brasil, não é a sua história. E aí começa a contar a história até chegar lá no Getúlio Vargas, depois o Juscelino Kubitschek conta a história de Brasília, mas não é a história dos trabalhadores de Brasília, é a história do Kubitschek, e a história dos grandões que passaram por aqui. De repente, lá no meio do livro, aparece a sua história. E aí o seu nome, você que chama, sei lá, João. E aí aparece o dia que você perdeu uma carteira, esqueceu uma carteira no banco do ônibus ali, sabe? E aí você falou, meu Deus, ai meu Deus, porque era o salário do mês. E aí então,
você ora a Deus, você liga para o pastor, chamado Eliseu, fala, ai pastor, porque era o salário do mês. Aí eu falo, não, vamos orar. Onde é que foi? Foi tal lugar, vou orar. E o pastor, de repente, bate alguém no teu ombro e fala, olha, eu desci no ponto seguinte e vim correndo te entregar. Aí você fala, graças a Deus. E você toma para si. Aí depois volta e começa a falar das diretas já. E fala da morte do Tancredo. E fala do Sarney. E fala do Collor. Aí você ia perguntar, mas o que a minha história da carteira no ônibus tem a ver com a história do Brasil? Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Faz sentido essa sua história aparecer? É lógico que não. Quem é você para aparecer na história do Brasil? É um livro dos reis. Meus irmãos, será que Deus não quer contar alguma coisa para a gente por meio disso daqui? Você está entendendo o meu ponto? O nosso Deus não é apenas um Deus que se importa com os grandes e com as coisas grandiosas. E com os problemas das nações, que faz com que muitos de nós, muitas vezes, digamos, por que eu vou orar? Eu não vou incomodar Deus. Será que Deus vai me ouvir? Eu sou só uma criança. Eu sou só um adolescente, só um jovem. Eu sou, sei lá, só um pai de família. Ninguém sabe o meu nome, só a minha esposa, a minha mãe, o vizinho, o meu patrão. Ninguém mais sabe meu nome. No dia que eu morrer, eles vão levar uma flor lá, mas depois de um ano, o Nicodemos falou que vai levar uns 4. Mas eu acho que no ano seguinte, se alguém levar uma flor daquela falsa, eu já vou estar feliz já. Quem sou eu? Quem sou eu? O que essa história nos apresenta é que diante dos olhos de Deus está todo o seu rebanho, e em todo o seu rebanho está a sua vida também. Logo, quando algo entrar no seu coração trazendo ansiedade e desespero, você não tem o que temer. Você deve pôr os seus olhos e sua confiança em Deus, que como um bom pastor conhece o nome de cada uma das suas ovelhas, independentemente se no reininho dessas ovelhas, algumas são famosas e outras não. Porque para Deus todas são famosas, todas são conhecidas nos mínimos detalhes. Porque se você não fizer isso, isso será incredulidade da sua parte. Quando você deixa de orar, deixa de buscar, por acreditar que talvez Deus não se importa, isso é pecado. Isso é incredulidade. Ou você está descrendo do poder, ou você está descrendo da bondade. Mas quando você ora e confia, seja nas coisas grandes, seja nas coisas pequenas, Deus tem o prazer de te responder. É Ele que nos chama, bata, peça, busque, para que a porta se abra, e a sua mão receba, e você encontre. Se você não vai, você não recebe. Se você não bate, a porta não abre. Peça e receberá. Se vocês que não valem nada, se o filho pede para comprar um pão, você vai e compra. Quanto mais o Pai do céu não vai dar para vocês, tudo aquilo quanto pedirem. É lógico que você pedir coisa errada, ele não vai dar. João escreveu isso em 1 João 5. Tudo quanto pedimos, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então peça, clame. Ele tem prazer em cuidar da gente. Ele sabe o que é o melhor para nós. Por isso nós devemos confiar e descansar na sua majestade e no seu poder. Deus, Ele conhece a história e a causa de todos nós. E aqui eu encerro dizendo para vocês o seguinte: quando nós deixamos de buscar a Deus, o nosso coração cai na ansiedade. A ansiedade, num primeiro lugar, num primeiro momento, ela não é um pecado, mas ela pode se tornar um pecado. Aliás, ela pode se tornar uma doença. Aliás, ela pode se tornar a base de um câncer. Logo, a ansiedade pode matar você. Você sabe que a Organização Mundial de Saúde descreve, num relato que eu li há pouco tempo atrás, que cerca de 70% das pessoas que estão dentro dos hospitais não estão por questões físicas ou genéticas, mas estão por causa de ansiedade. 70%. E esse número quase bate com o número de cânceres também que existem, que são criados por questões psicossomáticas, dentro das quais a principal é a ansiedade. Quando a ansiedade bate na tua porta, é natural que você a receba. Por exemplo, se eu sei que a minha filha, o meu filho estão doentes, eu não vou dizer, não, está tudo bem, não, Deus vai cuidar, não vou ficar preocupado. Remédio, para que remédio? Dá esse pirulito do capeta, essa balinha de Satanás. Eu tenho que confiar em Deus, Deus é poderoso para curar. Eu não dou remédio para o meu filho, nem para minha filha. Eu confio que Deus cura. Remédio é para quem não tem fé. Médico é para quem não tem pastor. Eu tenho Deus, Deus é um médico dos médicos, aleluia. E o meu Senhor é quem vai curar o meu filho. Parece piedoso, mas na verdade é satânica essa ideia. É satânica. Numa outra oportunidade, talvez a gente possa até trabalhar mais essa ideia. Mas o ponto aqui é o seguinte: se eu sei que meu filho está doente, minha filha está doente, ou se eu sei,
porque eu perdi o emprego, e eu tenho contas para pagar, eu estou devendo para você, eu comprei no seu mercadinho, comprei no seu açougue, comprei o seu carro. E aí eu fiquei desempregado. Eu falei, não, eu vou pagar para quê? Não, Deus está cuidando de mim. Você ia ficar muito feliz comigo, né? Eu ia dizer, não, meu Deus proverá, eu não vou ficar, por que eu vou atrás das coisas? Não é por obras, não é por méritos, o meu Senhor vai prover. Então eu vou para casa, vou trancar a porta, e vou orar, e vou ligar a televisão, vou ligar o Face, até cortarem a internet e a luz, mas eu vou continuar orando, porque o meu Senhor proverá. Isso é pecado, irmãos. É natural que você tenha uma ansiedade primeira, aquela preocupação que te leva à ação. Bom, eu estou desempregado, eu vou procurar emprego, vou entregar currículo, vou estudar, vou prestar concurso, mas vou voltar para casa e vou entregar tudo na mão de Deus. Não vou me desesperar. Vou correr atrás, mas vou colocar na mão de Deus. Não tenho o que comer, mas eu vou sentar na mesa e dar graças para o alimento. E vou esperar o que Deus vai fazer. Eu vou confiar, mas vou fazer a minha parte. Eu não vou ficar de papo para o ar. Expressão bem interior de São Paulo, né? Eu não vou ficar de papo para o ar, esperando a chuva cair e derramar o pão na minha boca. Eu vou atrás, mas vou colocar meu joelho no chão. Vou confiar, mas vou fazer o que me cabe. A ansiedade existe quando eu só vou atrás do que me cabe e não fico no Senhor. É quando eu acredito, é o oposto de tudo que eu disse até agora. É quando eu acredito assim, bom, eu não vou orar, porque eu vou orar, o que Deus vai resolver? Se eu não fizer, nada vai acontecer. Então eu tenho que tomar minha decisão. Não, mas você está orando, não estou orando, por que eu vou orar? Deus não vai me derramar nada. Se eu não fizer, não vai acontecer. Logo eu deixei de crer no poder de Deus. E deixei de confiar na sua presença. Então eu vou, me mato, faço de tudo, me descabelo. Obviamente quem tem cabelos para se descabelar. Eu acabo com a minha vida de preocupação, mas na verdade essa preocupação exagerada esconde dentro de si uma desconfiança de Deus. Irmãos, toda ansiedade descontrolada esconde, por mais que você não aceite, uma descrença. Porque se eu creio, pensa comigo, que Deus é todo poderoso, eu tenho motivo para me descabelar? Número 2, bom, Deus pode ser todo poderoso, mas Ele se importa comigo? Ele pode tudo, se Ele quiser, Ele resolve agora, mas eu não sei se Ele me ama, não sei se Ele me quer, não sei. Então aí já é uma outra descrença, é a descrença na bondade. Ou talvez, não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas Deus, não sei se Ele pode fazer tudo isso também. Mas então, se eu creio que Deus é todo bondoso, e Deus é todo poderoso, eu não tenho o que temer. Eu olho para os pardais, eu olho para os lírios, eu olho para o sol, eu olho para as estrelas, eu vejo a glória de Deus, vejo o cuidado de Deus, vejo a provisão de Deus, vejo a sabedoria de Deus, e vejo a resposta incutida nas perguntas de Deus para Jó, que é a seguinte: Jó, se eu sei o que acontece no céu, o que acontece na terra, o que acontece na natureza, você acha que eu não sei o que está acontecendo na sua vida? Você acha que eu não sei o que você está passando? Jó, fica quieto, põe a mão na boca mesmo, porque eu estou cuidando de você, e a hora da aflição não é a hora da questão, não é a hora do questionamento, é a hora do silêncio. A hora do sofrimento é a hora de pôr a mão da boca, não é a hora de começar a questionar a Deus. Se você na hora do sofrimento, da perda, da angústia, da ansiedade, começa a dizer: Deus, por que o Senhor me tirou meu filho? Senhor, por que eu perdi meu emprego? Senhor, por que o Senhor permitiu que eu fosse assaltado? Por que o Senhor deixou eu bater o carro? É porque lá na frente você ia cair na ponte, você ia morrer. Mas Deus não fala, Ele diz: fica quieto. Não é para fazer perguntas. Quem pergunta nunca obtém respostas, mas quem fecha a boca entende no final. Logo, o momento da dor não é o momento da pergunta, é o momento do silêncio, não é o momento do questionamento de Deus, é o momento do autoexame, da confiança no poder e na bondade, porque esse é o remédio primeiro para sufocar toda a ansiedade. Mas pode acontecer que você passa por aquele momento, e você se torna alguém fisicamente, doente não bateu aqui, né? Ansioso, e você agora está ansiosamente doente. O que você vai fazer? Bom, você vai precisar de um médico, é óbvio. Agora, aquilo que começou em sua alma afetou o seu corpo, e agora isso que afetou o teu corpo precisa ser tratado não só por uma irmã ou um irmão na fé que te acompanhará naquilo que faltou no começo,
mas para algum profissional que possa ajudar até você a entender o que ele está falando com você, para que você não termine a sua vida de uma maneira desastrosa. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte para vocês, e aqui eu quero apresentar essas estatísticas rápidas sobre o suicídio. Nesse livro que eu mencionei há pouco, sobre o Andrew Solomon, Demônio no Meio-Dia, ele diz que o suicídio, em suas muitas formas, é uma das principais complicações da depressão. E a depressão é uma das maneiras de nós compreendermos a ansiedade. A ansiedade doentia, que é uma das coisas que nós encontramos dentro desse grande guarda-chuva chamado depressão. Muita coisa tem para ser dita sobre depressão, infelizmente o tempo não nos permite dizer todas elas. Uma frase aqui interessante de um senhor norte-americano chamado David Murray, ele disse o seguinte: 1 em cada 5 pessoas experimenta depressão, ou 1 em cada 10 uma crise de pânico em algum estágio da vida. Há uma estimativa de 121 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão, e de que 5,8% dos homens, 5,8%, e 9,5% das mulheres experimentarão um episódio depressivo em algum ano. E o suicídio, que é algumas vezes o resultado final da depressão, é a causa principal de mortes violentas em todo o mundo, contabilizando 49,1% de todas as mortes violentas, comparadas com 18,6% na guerra e 31,3% por homicídio. Eu falei rápido, não sei se deu para entender. As estatísticas apresentam que cerca de 31%, imagina que pessoas morrem em um ano, morte violenta, não é a pessoa que espirrou e morreu, mortes violentas, 31% por homicídio, 18% guerra, 49% depressão, que leva ao suicídio. Será que essa é uma questão para nós nos preocuparmos ou não? Será que hoje nós não somos capazes de reconhecer que a maioria das pessoas, por não saberem lidar com o sofrimento, com a ansiedade, com todas essas questões vividas por esses dois homens na palavra de Deus, um conhecido, outro desconhecido, acabam chegando na depressão, e a depressão acaba levando-os ao suicídio? Uma outra estatística, é um dado de um reumatologista lá de São Paulo, ele é irmão nosso na fé, chamado Fábio Iquedo, em um livro pequenininho que ele escreveu sobre sofrimento, e ele fala sobre a depressão, e que o impacto da depressão na sociedade equivale ao de uma pessoa com a paralisia das pernas ou com cegueira. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde e o Banco Mundial, que financiou uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, eles chegaram à conclusão, nessa pesquisa seríssima, de que a depressão é a doença que mais incapacita pessoas maiores de 5 anos de idade. Incapacita pessoas com mais de 5 anos de idade. Irmãos, esclerose incapacita pessoas. Um acidente automobilístico deixa uma pessoa incapacitada, tetraplégica, paraplégica. Mas a enfermidade que mais incapacita pessoas maiores de 5 anos se chama depressão. Se um dia você aprendeu que depressão se cura com a Bíblia somente, ou que depressão é tudo fruto de pecado, ou é tudo fruto de demônio, tudo fruto de pecado, amigos de Jó, não é? Sofrimento é pecado, demônio já é outro grupo. Ou aqueles que falam, não, isso é frescura, doença de rico, porque pobre não tem tempo para ter depressão. Pode ser dar um trabalho para o pobre, acaba a depressão dele. Pessoas que não têm consciência do que falam. Pessoas que nunca passaram por aquilo que não são capazes de descobrir. É como alguém que não é míope. Eu sou míope. Então embaça tudo, principalmente lá no fundo. De noite piora. E aí, sei lá, o jovem que está aqui na minha frente, como é que seu nome é? Pedro? Pedro, né? Ele vira para mim e fala, pastor, posso te fazer uma pergunta? Por que você usa óculos? Eu falo, não, porque eu tenho um problema na vista, é uma doença, não sei se eu posso chamar assim, mas é uma miopia, eu não enxergo. Isso daqui é o meu remédio, para eu enxergar direitinho, né? Sei que tem cirurgia e tal, mas, enfim, eu uso isso daqui para enxergar bem. Fala, não, isso é frescura, isso não existe. Isso é bobeira sua. É porque você é careca, baixinho, gordinho, você usa esse negócio aí para você ficar mais... Isso é para te enfeitar, não é não? Porque se você fosse que nem eu, Pedro poderia dizer para mim, é só você, seja quem você é, se aceite, se ame, você tem valor, você é alguém. Você tem valor, né? Enfim, eu tentei cantar aqui uma música, mas eu não lembrei dela. Então, para que ficar usando esse óculos? Para quê? Isso eu tento explicar, não, é porque eu não enxergo realmente. Ele falou, não, força a vista. Eu, de vez em quando, embaça, quando eu estou com sono, mas se você forçar, você consegue. Deixa com isso. Porque ele é incapaz, né, de saber o que eu tenho.
Aí eu coloco os olhos, eu enxergo ele, lá no fundo está tudo Full HD. Por quê? Porque agora o remédio foi colocado. Mas ele é incapaz de entender isso, porque ele não tem isso. Você tem miopia? Aí ele fez a cirurgia, tá vendo? Foi curado em nome de Jesus, tá vendo? Tem gente, meus irmãos, que nunca teve, olha para mim, depressão. E quando alguém tem, ele fala, não, isso é frescura. Aí a pessoa diz, não, eu não consigo. Fala, não, consegue. Se levanta dessa cama, come, vamos para a igreja. Por quê? Porque a pessoa não tem óculos para ver. Porque ele não é capaz de entender que doença pode chegar no cérebro também. Mas você não disse agora há pouco que pode ser pecado? Sim, pode ser pecado. A Bíblia menciona alguns casos de depressão como frutos de pecado, mas nem todos o são. Assim como nem tudo é demônio, assim como nem tudo é doença também. Mas é importante que todas as pessoas que estiverem em sofrimento ao seu lado possam ser tratadas por você como Deus as trata. Ou seja, com atenção, com carinho, com amor, com conselhos de Deus, mas também com incentivo para procurar um médico. Porque pode acontecer que essa pessoa esteja doente de fato. E se ela está doente de fato, pode ser que essa doença piore, agrave. E se ela agravar, pode acontecer que o agravamento dessa alteração hormonal, ou dessa alteração neuroquímica cerebral, a leve a picos de alucinação, nos quais ela não tem noção do que faz, a ponto dela tirar a própria vida, suicídio, ou tirar a vida de alguém. Você já ouviu falar de depressão pós-parto? É frescura, né? Aquela senhora, mamãe, 25 anos, grávida, 9 meses amando o seu bebê, esperando o seu bebê, cantando para o seu bebê, comprando roupinha, fazendo tricô, tudo para o bebê. Quando o bebê nasce, ela estava com frio, porque ela é rica, porque depressão é coisa de rico. Então aquela mamãe rica, eu decidi estrangular meu bebê até ele morrer. É natural que uma mulher faça isso? Que numa depressão pós-parto ela mate alguém? É óbvio que não. São alterações hormonais gravíssimas que acontecem naquele momento do parto. E que levam a mulher a picos de alucinação, nos quais ela é capaz de fazer uma coisa que ela não tem consciência do que faz. A ponto de que quando ela volta a si, ela se arrepende de tal modo que é capaz de ela tirar a própria vida consciente do que está fazendo, de tanto sofrimento e tristeza. Mas quando tratada, medicada, ela passa por aquilo. Meus irmãos, num estado de depressão mais grave, a pessoa não só é capaz de tirar a vida do bebê ou do outro, mas é capaz de tirar a própria vida. Mas ali nós temos um doente. Um doente. Eu estudei com um seminarista, eu estava no primeiro, ele estava no terceiro ano, ele lutava contra esquizofrenia. Já ouviu falar? É uma enfermidade mental. Esse meu aluno, ele também fugia de tratamento, esse meu amigo, fugia de tratamento. Porque ele é crente, Deus cura, sabe aquelas conversas? Que muitas vezes esconde uma ignorância nossa sobre o que é o mundo que Deus colocou para nós. A cultura da criação e tantas outras coisas que hoje nós sabemos muito bem. Não, eu não vou atrás. E ele fugia de casa, achava que ele era um vendedor de ações da Bolsa de São Paulo, saía pelas ruas do Rio de Janeiro e coisas assim. Um dia fomos procurá-lo por várias cidades da região dos lagos, depois de um tempo foi encontrado, foi levado para tratamento, mas não aceitava tratamento de jeito nenhum, e um dia, passeando com outro colega do seminário, num pico de alucinação, ele se jogou na frente de um ônibus que devia estar uns 80 km por hora. Há 2 anos atrás, um pastor na Bahia, voltando para casa de um culto de oração, ele lutando contra a depressão, mas ele estudou no seminário onde disseram para ele que crente não tem depressão, que crente não sofre, que agora é só vitória. Agora é só vitória. E se você está sofrendo com alguma enfermidade aí, alguma doença, alguma depressão, não aceite. E ele, não vou aceitar isso não. Deve ser algum pecado, deve ser algum problema. Ele não foi atrás, aquilo foi agravando. Irmãos, um dia ele chegou de um culto de oração em casa, do nada. A esposa pediu para a menina ir chamá-lo na cozinha, ele não respondia, e a esposa ficou nervosa, falou, por que não responde para a filha? O que aconteceu? Pastor da igreja. E aí a menininha foi para a garagem, falou, pai, mamãe está chamando, o senhor não está ouvindo? E o pai não responde, aí ela ficou mais brava ainda, porque agora não vai responder para a filha. Né? Aí ele foi lá, a mamãe foi lá rapidinho na garagem, e ele estava pendurado pelo pescoço, ele se enforcou. Pastor, meus irmãos.
No ano passado, o mesmo aconteceu com um pastor de outra cidade, mas isso no interior de São Paulo. E eu nem vou pedir para levantar a mão aqui quantos conhecem cristãos que já tiraram a própria vida. Porque toda vez que eu faço isso, quase todo mundo levanta dizendo que conhece alguém que se suicidou e que era da igreja. Quando não, que era um pastor ou seminarista ou coisa assim. Será que não está no momento de nós olharmos para esse assunto com outros olhos? O que falta para um suicida? Um suicida consciente do que está fazendo. Falta refúgio. Porque vai no suicídio como só o único refúgio. Porque não encontrou mais em nada, e nem mesmo a família, mais nada, e por isso tira a própria vida como um último suspiro. E nós temos na palavra, nosso Deus, um Deus de refúgio. Jeremias 19. Os salmos, vários salmos, 35, 119, tantos outros, 90, 91. Se nós apresentarmos a estes que estão a ponto de tirarem a própria vida porque estão desesperados e sem nenhum refúgio, é possível que nós salvemos alguns do povo de Deus nesse exato momento da sua maior angústia e sofrimento. Mas e quanto àqueles que estão doentes e que são capazes de tirar a própria vida, e depois você chega para a família fala, nossa, mas ele nunca deu sinal nenhum. E você olha e fala, não, mas realmente, quem imaginava que ele faria um negócio desse? Mas ninguém, talvez nem ele mesmo, gente. Porque se ele fez isso em um pico de alucinação, talvez ele nem saiba do que ele fez. Você está entendendo? Assim como uma mamãe que mata o seu filho e não sabe do que está fazendo, é capaz de um pastor tirar a própria vida e não saber do que está fazendo. Aí depois levanta alguém e diz, não, perdeu a salvação. Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por isso é importante, irmãos, que nós, voltando para a Sagrada Escritura, compreendamos que, se por um lado, nós devemos apresentar o Senhor como refúgio para aqueles que sofrem, como aquele que sabe de tudo e que aquele que sofre deve esperar com paciência no Senhor, porque o seu Redentor vive e se levantará, e que o nosso Senhor está cuidando das coisas grandiosas, mas das coisas que ninguém sabe também. Por outro lado, nós devemos incentivar essas pessoas a procurarem tratamento, procurarem ajuda, especialmente se percebemos que são casos físicos de fato, que são casos patológicos e que a pessoa precisa de um tratamento. Nós devemos incentivá-las, devemos ir com elas. Eu quero encerrar porque eu sei que eu já estourei o meu horário. Em 2015 eu fui pregar em São Luís do Maranhão, falar sobre depressão, curiosamente. E aí então eu fui falar numa rádio com alcance no interior do Maranhão, e o combinado era 1h30 do programa de rádio, e eles me disseram o seguinte: você vai falar 45 minutos. Os primeiros 45 minutos você vai falar de depressão, os outros 45 minutos são perguntas que a gente vai abrir para o ouvinte. Mas se ninguém ligar para fazer perguntas, você inventa alguma coisa, porque tem que fechar 1h30 de programa. Eu falei, tá bom, o pastor gosta de falar, se der oportunidade, vocês estão vendo hoje à noite aqui. Daqui a pouco o Paulo levanta, né? Então eu falei, tá bom. Aí falei 45 minutos sobre depressão. Quando terminou aquilo lá, ele acendeu a luz vermelha, colocou uma vinheta, eu fiquei quieto. E aí então, ele abriu o telefone, e realmente teve telefonemas até o final, mas um daqueles telefonemas me marcou. Era uma senhora, eu não vou lembrar a cidade agora, mas bem do interior do Maranhão. E essa senhora chorando, uma senhora com seus 70, 75 anos, queria saber da mãe dela. E ela falou, eu queria que você me dissesse o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher temente a Deus. Ela ensinou todos os filhos no caminho do Senhor. Se eu e meus irmãos, os nossos filhos, os nossos netos, ou seja, os bisnetos da minha mãe, que hoje são adultos e alguns casados já, estão no caminho de Deus e amam a Jesus, é por causa da minha mãe. Ela é uma mulher de Deus. É uma mulher que abençoou a vida de tanto seminário, tanto pastor, tanto missionário, porque nunca foi uma mulher que pensou em si mesma. Ela é conhecida na cidade e na região aqui, uma mulher de Deus. A gente lembra da nossa mãe ou orando, ou abençoando a vida de alguém. Aí pastor, ela chorando, falou para mim o seguinte: pastor, a minha mãe, esses tempos atrás, teve uma alteração parecida com essa que você descreveu aí, sobre depressão, e a minha mãe, ela não queria mais ir na igreja, e aquilo para a gente era um absurdo, porque a minha mãe, ela vivia para as coisas de Deus. E aí a gente chamou o pastor veio falando isso, algum pecado na vida dela, alguma coisa errada que ela fez, porque não é normal uma mulher como ela agora não quer mais ir na igreja. Ou ela fez alguma coisa errada para alguém, ou ela está devendo para alguém, por isso que ela não está querendo ver a pessoa face a face. Ela tem que confessar o pecado dela. E aí falou isso para a senhora, com seus 90 e tantos anos de idade. E aí ela falou, não, tudo bem, pastor, eu vou buscar o Senhor e vou pedir para Ele sondar meu coração, ver se há em mim algum caminho mau e me guiar pelo caminho da justiça. E essa mulher começou a orar, e começou a confessar pecado, e a coisa só piorando, a doença só piorando. Eu creio que era uma doença ali. E nada mudava, aí o pastor voltava, falando, não, tem algum pecado da juventude, algum pecado da adolescência,
Algum pecado dá 30 anos, 40, 60, 80, sei lá. A senhora tem 90 anos, tem muito pecado aí para lembrar, né? Não foi com essas palavras, mais uma vez a versão revista e atualizada aqui, né? E ela orando, confessando pecados de tudo que ela lembrava, inclusive dos filhos, dos netos, dos bisnetos, né, que nem Jó fez, porque vai que, né, Deus está me punindo pelo pecado de alguém. Isso a filha dela me contando. E aí, o pastor não voltou mais, desistiu dela, ela já não tinha não só mais vontade de sair de casa, mas ela não levantava mais da cama e agora não estava mais com vontade de comer, alteração no apetite. Aí eles chamaram outro pastor, uma cidadinha pequena, talvez 2, 3 pastores na cidade, chamaram o outro. Outro pastor falou, não, minha irmã, eu tenho que ser ético aqui, eu não vou falar mal do seu pastor, mas infelizmente o que ele falou está muito errado. Ele jamais deveria ter falado isso da sua mãe, que é pecado na vida dela. Onde já se viu isso daqui? É demônio. Isso é demônio. Irmãos, é sério. Isso é demônio. E aqui é uma legião. A gente vai orar, a gente vai amarrar, a gente vai expulsar, a gente vai ungir, a gente vai libertar a sua mãe. Pode ter certeza que nós vamos fazer um propósito, uma campanha, 7 semanas, e aí a coisa vai acontecer. A vitória é certa em nome de Jesus, né? E aí a mulher, eu tomo posse, amém, vamos nessa, e começou. E vinham, e ungia, repreendia, e ungia, repreendia, e nada, né? Ela me disse, assim, chorando, né? Parece engraçado, mas na hora, enfim. Ela falou, pastor, teve um dia que a minha mãe parecia a carne preparada para churrasco, tanto óleo, tanto sal grosso. Era assim que estava a carne da minha mãe. Você imagina uma senhora de 90 anos de idade? Enfim, aí aquele pastor desistiu da minha mãe também, ela já estava magrinha, não comia mais. Um dia a gente chegou no quarto, ela estava deitadinha do jeito dela, a gente foi acordá-la para levar comida, ela estava com a boca toda cheia de espuma e aquele veneninho de matar rato do lado, e um copo d'água, ela tinha se matado. Esse e aquele pastor disseram que ela está no inferno, ela perdeu a salvação, porque está na Bíblia, do vale dos suicidas, né? Está na Bíblia que quem se suicida perde a salvação. Você imagina um pastor falar um negócio desse? Enfim, e aí ela disse, pastor, eu estou ligando para saber onde é que está a minha mãe, pastor. O que aconteceu com a minha mãe? Chorando. Eu disse, minha irmã, como é que eu posso saber onde está sua mãe? Como é que esses homens podem dizer onde está sua mãe? Eu disse, não se preocupe, a tua mãe está nas mãos de Deus. Como a senhora e eu, quando morrermos, estaremos também. Não cabe para nós ficar julgando para onde foi ou deixou de ir. Porque o juízo sobre céu e inferno pertence apenas ao juiz da terra. Quando um homem se levanta e diz, foi para tal lugar, esse homem se colocou no lugar do justo juiz. Não se preocupe com isso, esse não é o ponto. Eu disse, se eu estivesse aí, eu incentivaria sua mãe a ir no médico. É muito provável que ela viveu uma alteração hormonal que é muito comum em pessoas de avançada idade. Tem uma outra pesquisa, mas o tempo não dá tempo, não me permite ler para vocês, que é um dado do Ministério da Saúde do Governo Federal Brasileiro de 2014. Das mais de 10.600 pessoas que se mataram só aqui no Brasil naquele ano. E a maioria das pessoas na adolescência ou acima dos 70 anos de idade. São dados, irmãos, por conta de alterações hormonais que acontecem ou na velhice ou no período da adolescência. E a maioria dos casos mais mulheres do que homens. Falei, se ela tivesse se tratado, se ela tivesse tomado remédio, pode ser que isso não tivesse acontecido, mas não se preocupe. Viva com o testemunho daquilo que sua mãe fez. E creia que a salvação dela não dependia dela, mas de Cristo Jesus. E pelo teu testemunho, eu acredito que a tua mãe está no céu. Eu disse, mas essa é a minha fé. Eu não posso provar isso para você. Porque se ela tinha fé em Cristo como ela tinha, a salvação dela pertencia a Cristo Jesus e não a ela. Não era pelos méritos dela, mas a do Senhor Jesus. Eu acredito que ela tirou a própria vida sem ter consciência do que ela fez, minha irmã. Assim como muitos que se matam não têm noção do que estão fazendo. Como muitos também que tiram a vida dos outros não têm noção do que fazem. Mas o fazem porque ouviram de alguém o conselho. Não precisa ir no médico, não. Não vai em psiquiatra, não. Não vai em psicólogo, não. Não vai em neurologista, não. Não faz exame, não. Confia em Deus. Vamos orar, isso vai passar. E tratam a depressão, tratam o câncer, tratam outras doenças como se fossem de uma maneira irresponsável. Você precisa cuidar do seu corpo. Sabe por quê? Porque ele não é seu mais. O teu corpo é do Espírito Santo. E enquanto você estiver vivendo nele, cuide dele. Porque ele não é seu. Deus está permitindo você viver nesse corpo, porque Deus tem um propósito para você nessa terra. Ele é templo do Espírito Santo hoje. Por isso, cuide dele com toda a sua força, com teu bom senso. E assim, se o Senhor te der cura e restauração, viva para a glória de Deus.
testemunho do Senhor e sempre confiando no Senhor. Crentes, o Paulo já levantou. Crentes de que o Senhor cuida de nós, irmãos. Crentes de que o nosso Deus é bom. Certos de que Ele, em tempo e fora de tempo, se lembrará de você e de mim em nossas aflições. E de que Ele também espera que nós corramos atrás do cuidado quando estivermos a perceber todos esses sintomas, a fim de que, seja pela sua divina providência e cura extraordinária, seja pela intermediação dos médicos, mas que nós possamos no final dar glória a Deus que cuidou de nós e restaurou a nossa saúde para a glória dEle. Ou glória a Deus porque Ele está querendo levar a nossa vida, mas que nós glorifiquemos a Deus na vida ou na morte. Certos de que, enquanto estivermos vivos, nós não devemos nos preocupar com aqueles que já foram pelo suicídio, mas nós devemos nos preocupar com aqueles que estão vivos, lutando com a ansiedade, lutando com a depressão, certos de que esses podem tirar a vida daqui a pouco, e Deus quer nos usar para sermos instrumentos nas mãos dEle na vida destas pessoas, como talvez um dia nós estejamos precisando de alguém que esteja do nosso lado. Que Deus nos ajude e que Deus nos use para a sua honra e para a sua glória.